250 milhões de reais. Esse é o valor que o time do Abel rejeitou por Flaco Lopes e Alan nessa janela de transferência. Ao mesmo tempo, a Leila está desesperada, buscando um grande reforço para chamar de seu. Ao mesmo tempo, o Bruno Chatac, do Sport Market Makers, gravou um vídeo mostrando que existe um rombo no balanço de 600 milhões de reais. Quer dizer, o Palmeiras precisa cobrir esse rombo. Ao mesmo tempo, ele está rejeitando propostas de venda e ainda está querendo gastar mais dinheiro. Todo esse desequilíbrio do Palmeiras para poder, nesse último ano de Leila Pereira, ganhar títulos, seja uma Copa do Brasil, um Brasileiro, quem sabe uma Libertadores da América. Fato é que o time empatou ontem 0-0 com a equipe do Internacional, viu o Flamengo ganhar do Vitória e encostar no retrovisor. Rapaz, como é que vai ficar essa situação? Será que o Abel vai dar conta do recado nessa temporada? Vamos conversar sobre tudo isso e muito mais a partir de agora, que é o canal do Manel Futebol Geral. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu tô aqui todos os dias trazendo conteúdos para você ficar por dentro daquilo que de mais importante está rolando no futebol brasileiro e, claro, sempre sobre o viés econômico, que é como a gente analisa o futebol aqui neste canal. Já somos 11 mil inscritos, me ajudem a chegar nos 12 mil. Vamos para cima. Olha, o negócio é o seguinte, o Flamengo venceu nessa rodada, o Cruzeiro também venceu e o Atlético Paranaense também venceu. Para mim, esse é o G4 do Campeonato Brasileiro até o final. Palmeiras, Flamengo, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Talvez o Cruzeiro e o Atlético Paranaense brigando ali pela terceira posição. Eu não consigo acreditar que o Cruzeiro com 33 pontos vai tirar uma diferença de 9 pontos para o Flamengo, né? E uma diferença ainda maior para o Palmeiras, uma vez que o Palmeiras esteja 6 pontos à frente do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro nessa temporada se consolida no futebol brasileiro, com a sua SAF sendo um clube de investimento e projeto de G4, para que nas próximas temporadas o Cruzeiro possa brigar pelo título brasileiro. A grande surpresa do campeonato até aqui, sem dúvida nenhuma, é o Atlético Paranaense sustentando já no retorno uma terceira posição, tendo Kevin Viveiros com 14 gols, 2 à frente do Pedro e 4 à frente do Carlos Vinícius na briga pela artilharia do campeonato brasileiro. Agora, do ponto de vista do Palmeiras, o Palmeiras fez uma clara aposta com o Abel e a Leila para essa temporada. O objetivo do Palmeiras é ser campeão de tudo que ele puder. Ele tem time para isso, grandes jogadores e grandes investimentos. O ponto é, a Leila, ela tá segurando as contas da forma que ela pode, mas o time do Abel não está correspondendo dentro de campo. Até que ponto esse segundo empate no Nubank Park é uma mera fase, tropeços, e até que ponto é o time do Abel que realmente está rateando e não vai dar conta do recado. Claro que você, palmeirense, que está me assistindo nesse vídeo aqui, talvez fique incomodado comigo falando isso, mas é a grande realidade. O Bruno Chatac, que analisa futebol também por meio do viés econômico, né, analisou o balanço do Palmeiras, o balancete desse ano, inclusive, e deu lá uma olhada num rombo de 600 milhões de reais. E aí chegam 250 em propostas, você não vende para poder bancar um elenco e buscar título? Acho muito legal por parte da Leila essa ambição. A Leila tem grana, eventualmente, para se ficar uma conta ali no final do ano, chegar junto, um patrocínio, alguma coisa para fazer a situação do Palmeiras dar uma melhorada. Ou quem sabe até deixar a conta aí para o próximo presidente, uma vez que ela deve sair para que os Lamáquia possam assumir em definitivo o Vasco da Gama. Aliás, o Vasco da Gama, que anunciou o Colidio e anunciou o Santiago Souza, hoje, no dia 10 de agosto, Santiago Souza, que é um meio-campista, volante, que pode jogar como zagueiro, que chega por 7 milhões e 700 mil dólares à equipe do Vasco da Gama, ou 39 milhões de reais, já desembarcou no Rio de Janeiro, disse que já está pronto para jogar. Então é um Vasco que está se armando ali embaixo e que a Leila está de olho, ela precisa sair do Palmeiras eventualmente. É lógico que ela quer sair coroada com o título, ainda que as contas do clube vá para cucuia. Essa é que é a realidade. Foram 22 finalizações contra o Internacional e o Palmeiras não conseguiu furar essa situação, né? O Palmeiras tem um grande time, por exemplo, o Andreas Pereira tem 10 assistências e à frente do Josué Felipe do Curitiba e do Samuel Lino do Flamengo, ele é o maior assistente do Campeonato Brasileiro. O Samuel Lino tem 7 assistências, o Josué Felipe 9 assistências. Aliás, eu nem conhecia esse Josué Felipe, muito interessante, a gente vai descobrindo no Campeonato Brasileiro esses nomes, né? Mas tá lá, Andreas Pereira, 10 assistências, quer dizer, não tá faltando assistência, né? Agora, interessante mesmo com tanto investimento, como que o Palmeiras não tem na lista dos 3 principais goleadores do Campeonato Brasileiro nenhum nome para chamar de seu.
Flaco Lopes, por exemplo, não está lá. E mesmo assim, o Palmeiras está segurando como pode a questão do Flaco Lopes, né? Então, é bem interessante. Vale ressaltar também que o balancete mostra que o Palmeiras fechou com 124 milhões de prejuízo o primeiro semestre de 2026. Esse valor, inclusive, foi 6 vezes maior do que o que estava previsto em orçamento. Então, a gestão fecha esse orçamento, esse semestre de uma forma bastante complicada, né? A gente está falando que em junho, o resultado negativo, só em junho, foi de 58 milhões de reais. A receita do Palmeiras, que ficou em 432 milhões só no primeiro semestre, o que é uma coisa muito boa. Tem clube no Brasil que não fatura, aliás, tem mais de 90% dos clubes do Brasil não faturam esse valor num ano inteiro, e o Palmeiras faz isso em apenas 6 meses. Mas ainda assim, o projetado do Palmeiras foi de 619, para que o Palmeiras pudesse bater 1 bilhão e 200 ali ao longo da temporada. O principal motivo para o Palmeiras estar arrecadando tão pouco foi a arrecadação com a venda dos jogadores, que ficou muito abaixo, né? A meta era de 200 milhões no semestre, mas o realizado foi muito abaixo. Quer dizer, se o Palmeiras tivesse vendido os 200 milhões, ele teria até superado a projeção, porque 432 mais 200 milhões, a gente está falando aí de 432 milhões no mínimo, contra um projetado de 619. O Palmeiras estaria acima da média. O departamento financeiro manteve, a Leila Pereira, né, bancou a decisão de não vender o Alan e o Flaco Lopes, priorizando o elenco, né? Mas o que a gente está vendo na prática é que não está conseguindo esse elenco render dentro de campo o que dele se espera. E aí você olha para uma tabela do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras com 48 pontos, 14 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas em 22 jogos jogados, 38 gols feitos, 16 sofridos, um saldo de 22. Segundo melhor ataque da competição, atrás apenas do Flamengo, que chegou a 39 gols, 18 sofridos e um saldo de 21. Quer dizer, o Palmeiras está muito confortável ainda, porque o Palmeiras tem 14 vitórias, o Flamengo 12. O lance é que o Flamengo tem 21 jogos. O Flamengo tem um jogo a menos. Se o Flamengo vence o jogo a menos que ele tem, o Flamengo vai a 45 e fica a uma vitória de distância do Palmeiras. Com 1-0 nessa vitória, caso o Flamengo vença, o Flamengo vai a saldo de gol 22, empata em saldo de gols, fica no critério de desempate de vitórias atrás por uma vitória. Se o Flamengo vence por 2 ou mais, ultrapassa em saldo de gols, e se o Palmeiras tropeçar em qualquer rodada que o Flamengo vença, em caso de empate de pontos, o Flamengo superaria. Então, assim, não é pensamento de outro mundo, pensar que o Palmeiras, que não vence a 2 jogos em casa, possa tropeçar e isso possa acontecer, percebe? Então, assim, a equipe do Abel vai ficando cada vez mais pressionada. E aí tem toda a situação da Copa Libertadores da América também, né? Quer dizer, vai começar a ratear no Brasileiro e vir com um papo de focar na Libertadores? Como é que vai ser isso, né? Bom, de qualquer forma, é uma situação que qualquer torcedor de qualquer clube gostaria de ter, né? Que clube no Brasil não gostaria de rejeitar mais de 200 milhões de reais em vendas de jogadores? Poucos clubes no Brasil hoje têm condição de fazer isso. Quem recentemente fez foi o Botafogo, mas conta com um investimento americano de uma nova controladora, que é a GDA Luma Capital, para fazer a SAF 2.0, e o Botafogo está longe de estar bem financeiramente. Que clube no Brasil hoje não gostaria de estar vivo em todas as competições, liderando o Campeonato Brasileiro com 6 pontos de frente e só 2 derrotas? Não é isso? Que clube brasileiro não gostaria de estar vivo na Libertadores, como o Palmeiras está brigando por todas as frentes? A dúvida que fica é se o Palmeiras vai ter realmente condições de lutar por todos os títulos em todas as frentes e vai ter força para manter esse elenco da forma como vem mantendo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre outras situações também que são bem interessantes. Vocês viram o caso aí do Grêmio, que emprestou o Leonel Pérez ao Racing com opção de compra, uma opção de compra de 17 milhões de reais. Então, Leonel Pérez, jogador do Grêmio, vai reforçar, ele que é volante, vai reforçar a equipe do Racing da Argentina, legal? Bom demais, né? Ó, eu tenho outras situações aqui também, como a do Flamengo. Olha, a do Flamengo também é interessante, porque o BAP, ele soltou recentemente que vai travar ali a situação de gastar dinheiro nessa janela. A diretoria tentou 2 nomes, que foi o Luiz Henrique, foi o Almada, nomes de peso nessa janela, e o Flamengo vivenciou
uma janela histórica do ponto de vista negativo, né? Eu não tenho recordação, talvez você possa me lembrar aqui nos comentários, qual foi a última vez que o Flamengo passou tanta vergonha de não conseguir contratar jogadores, né? Porque o BAP chegou a praticamente anunciar numa entrevista, o Boto também, falando que estava tudo certo, que tô indo para cá, que tô indo para lá, que não sei o quê, no final das contas não leva ninguém, né? Inclusive o Boto, ele passou dos limites com o BAP, que está gerando uma crise interna no Flamengo interessante lá, porque o Boto, ele fecha com o Zenit por um valor e forma de pagamento que o BAP não tinha autorizado, e o BAP dá um veto nele, entendeu? Então o presidente do Flamengo lá, o BAP, né, ele reafirmou que existe um limite de investimento e travou valores acima do orçamento. O Boto que chegou a trabalhar com propostas parceladas, mas a ordem foi clara, não vai estourar o teto coisa nenhuma. A gestão, inclusive do BAP, está priorizando disciplina financeira, mesmo com um elenco já muito caro e robusto. Gastaram muito no Paquetá. O Flamengo não tem dinheiro infinito, cara. O Flamengo tem muita grana, mas dinheiro infinito nem o Real Madrid tem, cara. Não adianta, tem que saber segurar. E aí, cara, a gente sempre fala aqui de responsabilidade financeira nos clubes, parabéns aí pro BAP por estar travando, porque fosse qualquer outro dirigente brasileiro, olha a conduta da Leila no caso do Palmeiras. Talvez ela tivesse autorizado um gasto acima do necessário. Tudo bem que ela não fez no Danilo, mas quem sabe por um Luiz Henrique ela não fizesse, entendeu? Então, assim, o resultado é uma janela sem reforços de peso e com alguns atritos internos importantes, mas também com uma mensagem de que o clube não vai pagar qualquer preço, tá? Isso aí é interessante. Enquanto a torcida do Flamengo está lá cobrando nomes, o Flamengo continua fechando sem novos salários altos. Então, vamos ver o que acontece. Agora tem um tal de Alex Luna, não é isso? Alex Luna. Vamos ver o que eles fazem aí com esse tal de Alex Luna, que é um cara que joga no Instituto Córdoba. Olha como é que caiu o nível das contratações de Luiz Henrique e Almada para Alex Luna do Instituto Córdoba. Vamos ver que bicho que vai dar. Vamos falar um pouquinho do Souza, do Vasco também, que é bastante interessante. Ó, uma operação que o Vasco fechou em 39 milhões de reais, volante argentino, capitão do Racing, chega ao Rio de Janeiro. Quer dizer, o Vasco não contratou qualquer jogador não, cara. O Vasco contratou o capitão do Racing e já se disponibilizou para jogar contra o Santos no final de semana. Disse que esse jogo aí, os exames médicos, melhor dizendo, vai ser só protocolar, porque ele está super em forma, estava super treinando, jogando. E a gestão do Vasco acabou transformando, né, uma intenção antiga numa realidade concreta. O Souza chega com perfil de liderança, versatilidade, porque pode jogar na zaga, pode jogar como volante, exatamente o tipo de reforço que o departamento do Vasco de futebol estava procurando há bastante tempo. O Pedro Emanuel vem fazendo um trabalho interessante lá no Vasco, consegue empatar com o Bahia na Arena Fonte Nova, que é um time forte. Não é fácil vencer o Bahia hoje em dia lá, há já alguns anos, diga-se de passagem. Conseguiu também eliminar o Fluminense na Copa do Brasil e vai ganhando os seus reforços. Quer dizer, o Vasco qualquer hora dessa vai decolar e escapar desse rebaixamento. Pelo menos é a minha expectativa. Lógico que existe um timing apertado aqui, porque o Vasco está correndo para regularizar a tempo o jogador para jogar tanto a Sul-Americana quanto o Brasileirão, principalmente ali a Sul-Americana, né? Enquanto isso, a diretoria mantém no radar alguns nomes, como por exemplo Diego Carlos, que ainda está no radar, mas o salário do cara é absurdo, parece que é coisa de 2 a 3 milhões de reais por mês. Aí realmente acho que não é o caso do Vasco, né? Mas de qualquer forma, um investimento relevante em meio a uma recuperação judicial como eles vêm vivendo é uma coisa questionável, né, cara? Porque, por exemplo, você olha lá pro lado do Botafogo que tá fazendo a recuperação judicial, o Botafogo saiu de uma folha salarial da casa dos 20, 21 milhões, está na casa de 15 agora. O Botafogo tirou um Tuco Corrêa do seu elenco que custava 1,5 milhão. John Texel lá atrás forçou uma barra danada para tirar Savarino, tirar Alexander Barbosa, tirar outros jogadores que custavam muito, Marlon Freitas, que custavam muito ao elenco do Botafogo. E o Vasco numa contramão total de, tô em recuperação judicial, irmão. Mas o entendimento aqui em São João é o seguinte, se por acaso a gente cai de divisão, o prejuízo vai ser muito maior do que gastar dinheiro agora, entendeu? Então, assim, é uma perspectiva, né? É uma perspectiva, como é que eu vou dizer que não? No caso do Botafogo aí, fala-se já, segundo o GE, em 6 milhões de economia por mês. E a folha caindo ali para 15 milhões. É interessante isso, né? Porque saíram Neto, Newton, Nathan Fernandes, Bastos, Raul, Cris Ramos, Léo Link, Joaquim Correia. Olha isso, cara.
O departamento de futebol fez uma verdadeira limpa para poder enxugar esse elenco. E chegaram jogadores que não tem como ter salário alto porque você não vai nem se conhecer ele pelos nomes. O Arleson vindo da Bélgica, Gabriel Batista vindo de Portugal, Lucas Monzon vindo da Colômbia, Paulinho da Dinamarca, Domingos Andrade do Porto B, né, angolano, e Danilo Pereira vindo do futebol holandês. Então, enquanto a gente vive alguns clubes com uma realidade financeira bem abastada, como é do próprio Palmeiras e do Flamengo, e que ainda assim precisam de controles financeiros para que eles possam continuar navegando em águas competitivas pelas próximas temporadas, nós temos clubes também como o SAFs de Botafogo e Vasco que estão ali, ó, cada uma se calibrando da forma como dá. O Vasco aumentando a torneira, liberando grana, e o Botafogo cada vez numa contenção maior. Talvez o fato do Vasco já estar mais avançado na recuperação judicial ajude a explicar o fato dele ter um pouco mais de conforto agora para poder lidar com isso. O Botafogo, por exemplo, ainda precisa apresentar um plano de pagamento aos credores, enquanto que, para o caso do Vasco da Gama, isso já está apresentado, já está sendo pago. O Tribunal de Justiça, que cuida da recuperação judicial, confia no Vasco, porque vê que está sendo pago. E esses investimentos são devidamente informados dentro do processo. Então, o juiz calcula junto com os peritos que auxiliam ele, junto com o administrador judicial, o watchdog, aquela coisa toda da RJ. Ao mesmo tempo, ninguém é bobo, todo mundo sabe que esse dinheiro é do La Máquia, e que o La Máquia está entrando para segurar toda a dívida. Então também existe o conforto de deixar o Vasco gastar, porque tem quem segure a dívida. Ah, mas o Botafogo não tem uma nova investidora que vai segurar a dívida também? Não vai ter esse conforto? Vai, mas daqui a pouco, lá na frente. Por enquanto, os 90% não foram passados. Tudo bem que pro caso do La Máquia também não, né? Mas os 90% não foram passados formalmente para o novo investidor. Você ainda precisa aprovar o plano de pagamento a credores. Tem uma série de situações que ainda afastam as situações de Vasco e Botafogo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Aqui eu vou sempre trazer perspectiva de diversos clubes. É lógico que de vez em quando a gente foca num ou outro, mas a ideia é de sempre discutir o futebol brasileiro do ponto de vista que faz a roda girar, que é a bufunfa, o tutu. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já me segue aqui, me ajude a chegar nos 12 mil inscritos, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. Um grande abraço para vocês que ficam e fui!